Vamos falar hoje sobre enganação. Mais do que isso, quero tratar hoje com a igreja sobre parar de se enganar. Pare de se enganar. Essa é a proposta da mensagem de hoje. Este é o tema em que iremos percorrer nesses próximos minutos. E para isso eu convido a igreja a abrir comigo em Tiago, no capítulo 1, versículo 22. A equipe de mídia também, se puder projetar, Tiago, capítulo 1, versículo 22. E diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. A versão que tenho aqui diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E a proposta hoje é: pare de se enganar. Pare de se enganar, porque este versículo de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, nos mostra uma relação de auto-engano quando ouvimos uma mensagem, ouvimos a respeito da palavra de Deus, ouvimos os ensinos que a Bíblia nos traz e não os praticamos. Uma relação de engano que se estabelece em crer que ao ouvir já somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O engano que se estabelece em crer que, ao escutar, ao simplesmente estar fisicamente no ambiente religioso, ao simplesmente estar em todas as classes de EBD, já nos tornamos servos perfeitos de Deus. Já ganhamos, assim, um certo tipo de mérito perante o Senhor, porque, afinal de contas, estávamos domingo a domingo, estávamos culto após culto, as nossas playlists de músicas estavam recheadas de músicas gospel, o nosso YouTube estava conectado a uma rede extensa de ministros da palavra de Deus, e então podemos cair neste engano que a Bíblia está nos alertando, este engano de crer que apenas ouvir é o suficiente quando se trata de evangelho. E, de forma analógica, podemos imaginar aqui uma criança na escola. Imagine você que é pai. Eu ainda não tenho ou não tive esta oportunidade, espero tão próximo que esta realidade se altere, mas não tão próximo assim. Vamos dar um tempinho aí, né? Casei tem pouco tempo. Mas imagine você vê o seu filho indo à escola. E o seu filho vai a uma escola, e essa escola pode ser uma escola cara, ou pode ser uma escola distante, ou, não sendo uma escola cara, pode ser ao menos uma preocupação de pai. Uma preocupação de pai de ver o seu filho caminhando à escola, e ao retornar, não praticar nenhum exercício sobre aquilo que se foi aprendido, ou sobre aquilo que se foi transmitido por meio do professor. Qual é a atitude mais comum de um pai dizer ao seu filho neste momento? Quando ele vai à escola, se tem um desgaste, se tem um gasto envolvido na situação, e quando ele retorna ao lar, observamos nada, nenhuma prática, nenhuma aplicação daquilo que se foi dito em sala de aula. Logo o pai se coloca a questionar, e questiona o filho. E questionando, é comum dizer esta típica frase: você está se enganando. Ou quem você está querendo enganar. A quem você está querendo enganar? Porque o filho, em geral, alega que sabe a matéria. O filho, em geral, alega que mesmo sem exercício, mesmo sem disciplina, mesmo sem organização acadêmica no caderno, mesmo sem ter traçado uma linha no livro didático tão caro que foi comprado, o filho sempre alega ter o domínio de todo o conteúdo, o que normalmente
contradito no momento da entrega da nota da prova. Ali fica claro que o filho já não sabia muita coisa e que ali se tratava de um engano. Mas essa analogia, ela é perfeita para nós. Porque o ambiente de culto, no momento da palavra, é claro que o culto não é apenas isso, a igreja não é uma escola, apesar de ensinar. A igreja, acima de tudo, se coloca nesse momento de culto como um meio de entregar uma oferta de adoração ao nosso Deus. Mas no momento do exercício da palavra, é claro que há algo pedagógico, é claro que há um conhecimento sendo transmitido. Mas tal como na escola, tal como na relação de pai e filho, em meio à educação escolar, é necessário que nós tenhamos essa atenção, de entender que aquilo que aqui é ministrado, de entender que aquilo que é dito por meio dos preletores, dos pastores, dos professores, dos irmãos, se faz necessário exercitar no dia a dia. Porque senão, tal como o Tiago está nos dizendo, não passa de engano. E eu convido também a igreja a ler comigo um outro texto para contextualizar isso que estou a dizer, que se encontra em Lucas, no capítulo 6, versículo 47. Lucas, capítulo 6, versículo 47. Se a mídia puder me ajudar com a transmissão. E aí diz o texto, Jesus dizendo a respeito de como podemos nos tornar semelhança dele. E lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Aqueles que vêm a mim, aqueles que ouvem a minha palavra e aqueles que a praticam. Esses se tornam de fato semelhantes a Jesus. E tornando-se semelhantes a Jesus por meio da prática, não enganam-se. Não estão se enganando nesta vida que muitas das vezes parece a vida de um aluno que vai à escola e não pratica nenhum exercício, não exercita o conhecimento que tem adquirido. Mas para aprofundar um pouco mais isso que estamos a dizer, eu gostaria de dividir este versículo 47 de Lucas capítulo 6. Porque na apresentação desse versículo, Jesus nos traz 3 verbos. E o verbo nós sabemos que é aquilo que propõe uma ação. Ou seja, Jesus está dizendo que aqueles que têm a sua semelhança atuam ou agem por meio de 3 caminhos, ou ao menos por meio de 3 maneiras. A primeira maneira e a primeira ação que o indivíduo que não quer se enganar toma, a primeira ação que o indivíduo que não quer mais viver nesta rede de engano toma, é o ir a Jesus. Porque no versículo nos diz, primeiramente, que aquele que vem a mim, e aí está o verbo ir, todo aquele que vai a Jesus, ele já está em um movimento e em deslocamento para sair desta rede de engano. E isso é fundamental que venhamos a saber. O exemplo próprio disso na Bíblia é o filho pródigo. Vamos retomar a história. Jesus conta sobre um pai que tinha 2 filhos. Um filho decide ficar com ele, mas o outro quer ter a sua parte da herança. Não está satisfeito com o pai. E então ele, pedindo a sua parte da herança, pega tudo que tem e vai para o mundo. E diz o texto bíblico que ele gasta tudo que tinha. Gastando tudo que tinha, se toma no mundo de então uma grande crise. E essa crise é tamanha e a desgraça dele é tão grande que ele vai ser servo, ele vai ser escravo. E sendo servo, é colocado na posição mais imunda para um judeu. Ele vai cuidar de porcos. E a humilhação é tão grande que ele deseja comer a comida dos porcos e não lhe é permitido. Imagine tal contexto. Um filho que decide que quer viver longe da presença do pai, que diz de forma simbólica que preferia a morte do pai, toma toda essa propriedade que não lutou para trabalhar, que não trabalhou para conquistar, vai para um mundo, gasta tudo, perde tudo, no meio de uma crise, se encontra na posição mais asquerosa do mundo de então, e nesta posição deseja aquilo que é mais escuso, e nem isso lhe é permitido, tamanho o vazio e a escassez que ele está vivendo.
Só que é interessante porque o texto bíblico nos alerta que neste momento ele cai em si. E caindo em si, ele começa a refletir. E começa a dizer, poxa, na casa do meu pai, os servos eles tinham comida decente. Na casa do meu pai, os servos, eles não eram obrigados a desejar a comida dos porcos e não comer. Vou fazer o seguinte, eu vou retornar à casa do meu pai, e a partir desse retorno à casa do pai, eu irei falar com ele, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, e fazendo isso eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas ao menos me permita ser o seu servo. E aí diz o texto que ele vai em direção ao pai, após ter programado todas essas coisas, e ao chegar lá, ele é recebido pelo pai, porque o pai corre em direção a ele, o pai o abraça, o pai o beija, o pai não permite que ele conclua a sua frase, coloca um anel em seu dedo, coloca um chinelo nos seus pés, coloca uma capa sobre os seus ombros, e dá uma festa pelo retorno do filho. Coisa maravilhosa. Deus nos recebe mesmo após o momento de maior miséria. Mas é interessante observar que, antes da recepção do pai, antes do pai correr em direção ao filho, antes do pai colocar um anel no seu dedo, antes do pai colocar uma sandália em seus pés, antes do pai colocar uma capa sobre os seus ombros, e de oferecer um cordeiro, um novilho, para celebrar aquele grande momento, o filho cai em si e vai em direção ao pai. Tudo isso só é possível porque o filho compreende que a vida sem o pai é uma vida de miséria. E é a partir desse momento que temos todo o desenvolver da relação de Deus conosco. É a partir dessa reflexão e do entendimento de que sem o pai, não estando na presença do pai, a vida é uma vida de miséria. E se queremos parar de nos enganar, é necessário que antes de tudo, venhamos a caminhar em direção a Deus. Venhamos a tomar essa decisão consciente de que sem Deus não dá, sem Deus não tem como. Precisamos estar na casa de Deus, precisamos estar com os nossos irmãos em Cristo, precisamos estar vivendo essa vida que Deus separou para nós. E este é o primeiro ponto. Se queremos viver uma vida sem engano, é necessário a consciência de que precisamos de Deus. E acima de tudo, é necessário uma atitude de ir, um ide em direção ao Pai. Mas o texto continua, porque ele diz o seguinte: todo aquele que vem a mim, mas também que ouve. Não é apenas aquele que vai ao encontro de Deus, mas é aquele que vai ao encontro de Deus querendo ouvir o que Deus tem a dizer. Porque há uma diferença entre você escutar e ouvir, e aqui isso sempre fica muito truncado, a gente normalmente inverte os significados, mas o sentido próprio de ouvir aqui é aquele ouvir como quem ouve alguém com autoridade. Isso é uma coisa interessante, você pode observar no seu dia a dia. Sempre que duas pessoas estão conversando, em geral, ou alguém tem autoridade, ou uma tem autoridade, e outra está numa relação de subordinação, ou submissão a esta que tem autoridade, ou nenhuma das duas atribui autoridade a si e não há respeito. Observem. Relação de professor. O professor só consegue ensinar o aluno na medida em que o aluno entende que o professor é uma autoridade que pode o ensinar. A partir do momento em que o aluno entender que ele é tão bom ou sabe tanto quanto o professor, o ensino se torna impossível. Este momento de anúncio da palavra só é possível porque os irmãos creem que, de alguma forma, aqueles que sobem aqui para ministrar a palavra têm um conhecimento da parte de Deus que pode ser transmitido a cada um, que individualmente não seria possível. É claro que aqui pode estar qualquer um, mas à medida em que alguém sobe e outro está ouvindo daí, é esta relação que está sendo adotada. Vocês passam a ouvir, nós passamos a ouvir. E o que está dizendo esse texto é exatamente isso. É aquele que caminha em direção a Deus, mas aquele que caminha com ouvidos atentos a ouvir aquele que tem verdadeiramente autoridade. Não é aquele que caminha em direção à casa do Pai querendo fazer do jeito dele, querendo estabelecer as regras dele,
querendo estabelecer os entendimentos do mundo que ele tem, trazendo como vulgarmente nós chamamos o mundo para dentro da igreja. Mas é aquele que vem em direção a Deus, caindo em si e numa relação de humildade, numa relação de quebrantamento. Isso é tão real que na própria parábola do filho pródigo isso fica claro. O filho chega na relação com o pai ciente de que ele não tem direito de ser chamado de filho. Ele chega na relação com o pai ciente de que ele não tem condições nenhumas, inclusive de estar na presença do pai. E é por isso que todo o resto é possível. Imagine o filho chegando na casa do pai, indo em direção ao pai, mas chegando com o famoso pé na porta. Olha, pai, fui lá fora, não deu certo, estou voltando, eu sou seu filho, você tem que me aceitar. E é assim que vai ser, e o resto que ficou eu também quero parte na herança. Será que tudo aquilo que aconteceu depois seria igual? Será que o pai receberia esse filho da mesma maneira? Será que a relação familiar que iria se estabelecer a partir daí seria esta relação de harmonia? É fato que não, é certo que não. Porque, para não nos enganarmos, é necessário o movimento, a ida, a busca de Deus, mas também o entendimento de que Ele é a autoridade sobre nós. É dele que emana toda a verdade. E cabe a nós apenas o ouvir atentos, o ouvir buscando entender verdadeiramente qual é a revelação de Deus que temos que praticar. E praticar porque o último ponto é esse. Porque todo aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras, que reconhece a autoridade de Jesus e de Deus, ele também tem que praticar para ser a semelhança de Jesus. Porque a prática é o reconhecimento da verdade. Praticar é reconhecer a verdade que foi emitida por aquela autoridade. Vivemos momentos conturbados socialmente, e podemos aplicar isso, essa mensagem, para ficar mais claro. Momentos em que figuras que deveriam ser figuras de autoridade, figuras de credibilidade, figuras que deveriam representar, de certa forma, o povo, hoje se colocam em posições em que já não se é reconhecida a autoridade, ou em posições que, na medida em que atitudes são tomadas, as práticas não correspondem às atitudes ou às decisões tomadas pelas autoridades. Isso acontece porque, na prática, o povo, de certa forma, alguns indivíduos da coletividade do povo, não reconhecem mais verdade naquilo que é dito pelas figuras de autoridade. E eu só estou fazendo uma constatação do momento histórico que estamos vivendo. Aqui não é uma relação política de certo ou errado. O que eu estou dizendo é, olhe o mundo ao redor e olhe o que estamos dizendo a respeito de Deus. Porque as pessoas não praticam, muitas das vezes, decisões que são tomadas por autoridades. Porque não é reconhecido verdade. Porque não é reconhecido transparência, legitimidade. E não cabe aqui julgar aqui neste momento se é legítimo ou não, mas entendam, é esta relação que está estabelecida. E quando nós olhamos a nossa relação com Deus, quando não praticamos aquilo que a autoridade divina está nos dizendo que é o correto, estamos fazendo inconscientemente a mesma coisa. Quando não praticamos a palavra da verdade, quando não praticamos os mandamentos de Deus, quando não praticamos as doutrinas espirituais, no fundo o que dizemos é que não cremos. No fundo o que dizemos é que para nós aquilo não é verdade. Para nós aquilo não é real. Para nós aquilo que Deus diz não é legítimo. E se não é legítimo, então não estamos ouvindo, estamos escutando. Estamos escutando porque o ouvir pressupõe a relação de autoridade. E se já não cremos, se já não obedecemos, a autoridade de Deus fica fragilizada nessa relação. E se assim acontece, é impossível um relacionamento com Deus e estamos nos enganando. Se isso acontece, estamos nos enganando. E se queremos parar de nos enganar, repito, é necessário um movimento, é levantar, é perceber, eu não estou no caminho correto,
eu estou indo em direção a um caminho de morte, eu estou vivendo um momento que na casa do Pai não seria dessa forma. Essas relações problemáticas que eu estou vivendo, talvez tivessem ao menos a paz que excede a todo entendimento. Talvez o Espírito estivesse ao menos iluminando a minha consciência para tomar decisões adequadas. E é nesse cair em si que o movimento deve despertar, levantar uma atitude, ir de volta ao Pai. E isso se faz por meio dos cultos, por meio da vida da igreja, da vida da comunhão, dos momentos em que temos nos pequenos grupos. Este movimento de ir em direção ao Pai, e o Pai se revela no corpo de Cristo, que é a sua igreja. E esse movimento, ele pressupõe também uma disposição para o ouvir. Ouvir que está errado. Ouvir que precisa de mudança. Ouvir que a vida, em geral, não é como nós desejamos que ela seja o que ela fosse. Mas, na realidade, ela é uma coisa totalmente diferente. Mas na ciência de que está na subordinação de Deus. E neste movimento de ida, com esta tomada de humildade, que nos coloca a ouvir a palavra da verdade, atribuindo ela autoridade, nos leva à prática. Nos leva à prática. Porque a prática é o exercício da fé e da crença. A prática é o exercício de transmitir e de perceber a autoridade em Deus. Sem prática, tudo que fazemos é engano. E observe o que está escrito, por exemplo, em Tito, capítulo 2, versículo 7, por Paulo. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Torna-te padrão de boas obras. Seja perfeito, seja virtuoso. Ainda em Tito, no capítulo 2, versículo 14, pelo zeloso de boas obras. Aquele que é zeloso, aquele que tem zelo, aquele que atribui valor a tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é prática virtuosa, tudo aquilo que é prática que nos leva a um relacionamento aperfeiçoado com Deus. Tito, capítulo 3 ainda, versículo 1, Paulo falando, estejam prontos para toda boa obra. Tito, capítulo 3, versículo 8 também, sejam solícitos para a prática de boas obras. De maneira que a vida cristã, ela só não é um engano quando exercitamos aquilo que ouvimos e aquilo que nos movimentamos para ouvir. É a tríade, é assim que fecha, é assim que faz sentido e é assim que é a verdadeira vida na casa de Deus. E por fim, encerro trazendo um exemplo prático desta prática, que é a oração. Se é impossível estar num relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus, se não há movimento, se não há audição, o ouvir, o atribuir autoridade, se é impossível um relacionamento verdadeiro com Deus sem a prática, torna-se também impossível o relacionamento com Deus sem oração. Repito, torna-se impossível o relacionamento de Deus com Deus sem oração. Por quê? Porque oração é caminhar em direção a Deus. Oração é o exercício de nos movermos em direção ao Altíssimo. É colocarmos um momento e separarmos um momento para estarmos plenamente na presença de Deus, pensando totalmente em Deus, alocando todas as nossas esperanças e expectativas em Deus. É na oração que encontramos o braço do Pai, que está a esperar o seu filho retornar. Tanto que é a própria oração o grande consolo e conforto daqueles que estão passando por angústias, tal como para o filho pródigo era o braço do pai, o recebendo ao menos como servo. Nesse sentido, orar é caminhar em direção a Deus, é ir à presença do Pai. Mas orar também se faz ouvir Deus.
Ouvir Deus porque na oração o Espírito sopra em nossas consciências e nos revela aquilo que Deus quer nos transparecer. Porque é no exercício da oração e da análise do nosso dia e da nossa vida que temos o confronto com a palavra e nos constrangemos dos nossos pecados. Que começando a exercitar a oração, começamos a refletir sobre aquilo que temos feito, sobre como temos vivido, sobre como temos nos comportado, sobre aquilo que pedimos, sobre aquilo que desejamos, porque o Espírito vai soprando em nossas consciências, vai iluminando o nosso eu e vai se fazendo espelho para nós. De forma que a oração também é uma forma de ouvir Deus atuando em nossas consciências. E por último, a oração é prática de quebrantamento, prática de humilhar-se aos pés de Deus, prática de reconhecer a autoridade de Deus e o poder de Deus. E se é impossível ter um relacionamento verdadeiro, sem engano, com Deus, se não vivermos este movimento, se não vivermos o escutando, se não vivermos praticando boas obras, é impossível viver um relacionamento com Deus, acima de tudo, sem oração. E esse tem sido um dos maiores problemas da vida da igreja cristã da atualidade. Um excesso, muitas das vezes, de conteúdo, de saberes, de informações, mas uma falta de práticas, e principalmente de práticas espirituais. Isso não pode nos afetar. Devemos ter claro a importância das obras e, acima de tudo, a importância da oração na vida do crente para um bom relacionamento com Deus. Que não venhamos a nos enganar. Deus pode todas as coisas. A oração é um instrumento que nós temos para exercitar a nossa fé nesta terra. E é a porta de acesso para um pleno relacionamento com Deus. Se eu posso recomendar uma coisa hoje, a igreja e a todos aqueles que estão nos ouvindo, é que orem, 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 e tenham esperança, e orem, e creiam em Deus, e creiam em Deus, e creiam naquilo que estão orando, e peçam com esperança e com fé verdadeira, porque Deus pode todas as coisas. Vamos orar, e após essa oração, uma oração silenciosa, e temos o nosso culto encerrado. Deus, obrigado por este momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu na Tua casa. Obrigado por cada irmão que aqui esteve. Obrigado porque ainda nos é dado e nos concedido a liberdade de adorar e orar a Ti publicamente, Pai. Tantos lugares no mundo isto não é uma realidade, mas o Senhor tem nos concedido esta graça e, acima de tudo, nos concedeu essa graça hoje por meio da saúde e do sustento que tem nos dado. Somos gratos a Ti. Exercita em nós, Deus. Estimula em nós, Deus. Faz nascer em nós o desejo da prática da oração, mas também o desejo da prática de boas obras, Deus. Porque sem a prática, sem o fazer, sem orar, é impossível agradar ao Senhor. É impossível estabelecer um relacionamento verdadeiro. É impossível estabelecer um relacionamento sem engano. É o que eu te peço, pedindo também a condução de volta aos nossos lares, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém.